Bom, então estamos falando aqui no caso sobre as razões da Guerra do Paraguai, tá? Estou gravando a parte desse momento para tentar disponibilizar para vocês depois, ver se dá certo através desse formato, como é que fica. Bom, Guerra do Paraguai, pessoal, para eu conseguir entender, primeiro eu tenho que entender que em termos de política externa, tá? Em termos de política externa, tá? Nós, o Brasil, durante o período imperial, ele usava a chamada política de prestígio. Autonomia em relação à Europa, principalmente no caso da Inglaterra, e hegemonia em relação aos países latinos, Uruguai, Argentina e Paraguai. Tá? Essa ideia de ser hegemônico nesse território, nessa região, envolvia a busca por se garantir a livre navegação do Rio da Prata, do estuário do Rio da Prata. Tá? Ok? Uruguai e Argentina, se constituísse, por exemplo, uma única nação, teria o controle exclusivo sobre esse estuário. Então, para o Brasil, é interessante que ambos os países, tá certo, fossem distantes uns dos outros. Lembrar que o Uruguai fazia parte da província Cisplatina, tá? Na época que o Brasil tornou-se independente, esse território fez parte do Brasil, alcançou sua independência em 1828, tá? Era um território que pleiteava se unir novamente à Argentina, recuperando as fronteiras do vice-reino do Rio da Prata. Você pode dizer que o processo de independência desses platinos não foi uma catástrofe total, porque Dom Pedro I conseguiu impedir que o Uruguai se unificasse à Argentina, e mediante mediação inglesa, surgiu a República Oriental do Rio Uruguai, tá? E que vai ter uma política bastante instável, dividida entre dois partidos, os brancos e os colorados. Para eu entender a Guerra do Paraguai, eu primeiro tenho que entender que o Brasil, ao longo do segundo reinado, ele usou de uma política externa, né, de intervenção, tá certo? Né, nessa região. De intervenção nessa região. E ao interferir nessa região, tá certo? O Brasil vai fazer com que ela, né, vivesse um alto grau de instabilidade. Tá? A fórmula que o Brasil encontra para garantir a sua hegemonia nessa região é atuar de forma que o Uruguai e a Argentina não se aproximem. E as forças políticas que você tem no Uruguai, tá? Basicamente são duas, os blancos e os colorados, vão contribuir para esse processo. Quem eram os blancos no Uruguai? Os blancos, eles eram o grupo que se identificava com a possibilidade dessa aproximação em relação à Argentina. Alguns, inclusive, defendendo a reconfiguração da fronteira do vice-reino do Rio da Prata. Tá? Então, digamos assim, entre aspas, os blancos são pró-Argentina. Já quando eu vou falar sobre os colorados, tá? Já quando eu vou falar sobre os colorados, eu estou falando sobre o grupo político que quer autonomia em relação à Argentina. Logo, eles são vistos como pró-Brasil. No que consiste a política externa do Brasil em relação ao Uruguai? Garantir que os colorados estejam no poder. Garantir que os colorados exerçam o poder. E desestabilizar os governos blancos. O Brasil não permitia que o Uruguai alcançasse uma estabilidade política. As lutas caudilhescas locais são vistas de perto pelo Brasil, que apoia, tá, os blancos, apoia os colorados, tá, desestabilizando os governos blancos. Tá certo? Esse é um aspecto que é importante. Então, para eu entender a Guerra do Paraguai, tá certo? Que vai ter início aí, no caso, em 1864, eu tenho que recuar. Eu tenho que, na verdade, chegar aí no ano de 1800, tá certo? E 50, quando o Brasil vai fazer a sua primeira intervenção no Uruguai. Tá? Oribe era o governante branco do Uruguai em 1850. Tá? Ele era o presidente uruguaio em 1850. Tá certo? Tá? Oribe, caudilho branco, ele era, nesse momento, próximo a um outro caudilho, líder da Argentina, que era o Juan Manuel Rosas. Então, em 1850, com patrocínio do Barão de Mauá, o Brasil organiza uma expedição militar que vai, sob a alegação de que fazendas aqui próximas a Bagé e outras regiões aqui do extremo sul do Rio Grande do Sul estavam sendo atacadas, tá? Ele vai, ok?
iniciar uma campanha militar, promover o cerco de Montevidéu e a deposição de Uribe, presidente uruguaio. Aproveita-se o ensejo, tá? Aproveita-se o ensejo e, aliando-se a Daniel Urquiza, que era governante, tá certo, né? Da região de Corrientes, na Argentina, o exército brasileiro vai invadir Buenos Aires e vai depor o Juan Manuel Rosas. Ou seja, o imperialismo brasileiro, podemos dizer dessa forma, ele era bastante contundente quando nós pensamos nos países latinos. Tudo isso para garantir que o poder político no Uruguai fosse distinto do poder político da Argentina. Ok? Essa é a primeira intervenção no Prata. A segunda intervenção no Prata vai acontecer contra um outro governante, tá certo? Branco, chamado Atanásio Aguirre. Agora, o Atanásio Aguirre ele tinha como grande opositor internamente um sujeito chamado Venâncio Flores, do Partido Colorado. E é o Venâncio Flores que se aproxima do Brasil e praticamente cria-se uma articulação de proximidade. Ou seja, o Brasil vai usar os mesmos argumentos, que fazendas brasileiras estariam sendo atacadas aí por bandoleiros uruguaios, vai dar um ultimato, um pedido de indenização impossível de ser pago pelo governo uruguaio, que obviamente vai se recusar. A intenção do governo brasileiro é que ele recusasse mesmo, para que o Brasil tivesse argumento para invadir o Uruguai pela segunda vez. Só que nesse momento, que eu tenho que ter em mente que o Atanásio Aguirre ele não era tão próximo assim do presidente argentino, dos governantes argentinos. Ele, na verdade, era aliado de Francisco Solano Lopes, que era presidente do Paraguai, que era governante do Paraguai. Tá? E é por conta dessa segunda campanha, tá, que você vai ter o início da Guerra do Paraguai. O Atanásio Aguirre começa a perceber que o Uruguai não encontrava seu equilíbrio porque ele ficava nesse pêndulo entre Brasil e Argentina. E ele vai tentar efetivamente se aproximar, né, do Solano Lopes. E para eu entender a figura de Solano Lopes, tem aquele videozinho que eu falo para vocês sobre a independência do vice-reino do Rio da Prata. Lá eu faço algumas considerações bem interessantes sobre aí a especificidade do Paraguai. Tá? O Paraguai ele, não aceita a autoridade de Buenos Aires quando essa se declara independente em relação à Espanha, cria uma junta governativa própria, sob liderança de Rodrigues de França, tá? Que vai, fazer a independência, e ele e o pai de Solano Lopes são responsáveis por realizar a reforma agrária no Paraguai, criação de fazendas comunitárias, um processo de desenvolvimento autônomo que vai fazer com que o Paraguai se transforme, tenha um nível de desenvolvimento diferenciado dos seus países latino-americanos. Agora, muito cuidado. Não dá para você dizer que o Paraguai era uma potência. O PIB paraguaio dessa época, ele não era nem 5% do PIB brasileiro. Apenas aí para efeito de comparação. Mas o fato é que, neste momento, o Paraguai era governado pelo Francisco Solano Lopes, tá? Que se inspirava muito, no Napoleão III. Ok? Tinha o Paraguai um exército bem preparado, bem treinado. E ele tinha o desejo de constituir aquilo que nós chamamos de Paraguai Maior. Ou seja, tinha o desejo que o Paraguai tivesse uma saída para o mar, ou pelo menos estivesse mais próximo aqui do estuário do Rio da Prata. Tá? É esse o ponto. E é desse Francisco Solano Lopes que você vai ter a aproximação do Atanásio Aguirre. E quando o Brasil ameaça depor o Atanásio Aguirre, o Solano Lopes dá um ultimato para o Brasil. Qualquer agressão ao Uruguai vai significar uma agressão ao Paraguai. O que Dom Pedro faz? Dom Pedro II. Liga o botão do dane-se e invade o Uruguai. Tá? Realiza o cerco de Montevidéu. Ok? Tá? Depõe aí o presidente, Atanásio Aguirre, e entrega o poder ao Venâncio Flores. Quando isso acontece, tá? Então aqui, só para a gente entender o que era o Paraguai Maior,
desejo do Solano Lopes de pegar a região de Corrientes, aqui da Argentina, a região do Mato Grosso em relação ao Brasil, tá? Para que ele tivesse uma saída aqui para o mar. Ele era apoiado pelo Atanásio Aguirre nesse interior. Tá? Ele era apoiado pelo Atanásio Aguirre. E quando o Brasil depõe o Atanásio Aguirre, o Paraguai vai atacar. Ok? Bom, aqui algumas figuras que a gente vai falar um pouco ao longo da Guerra do Paraguai, aqui no caso, né? O Dom Pedro II, né? Logo, vou ficar com uma barba desse tamanho aí, né? Tá certo? Tenho aqui à esquerda de vocês o Solano Lopes, tá? Aqui o comandante do Exército Brasileiro, né? O Duque de Caxias. Ele e o General Osório são os grandes responsáveis pelas principais batalhas terrestres, tá? Não coloquei aqui, mas poderia ter colocado o Almirante Tamandaré, que é o grande nome dos combates fluviais que você vai ter na Guerra do Paraguai. Tem vários combates fluviais lá nos rios, né? Tá? Batalha do Riachuelo, vamos falar sobre isso. E aqui eu tenho o Conde Deu. O Conde Deu, genro do Dom Pedro II, casado com a princesa Isabel. E aí você percebe uma coisa que lá na frente vai ser importante, né? A maneira com que os brasileiros não gostavam muito da princesa Isabel, chamada de berinjela pela população, né? E do Conde não gostava muito do Conde Deu, um francês, estrangeiro, etc. Daqui a pouco você vai entender por que o Conde Deu está aqui. Tá? Bom, vamos lá. Que é o começo do conflito. E aí é bom que se diga. Quem começa a Guerra do Paraguai é o Paraguai. Porque a partir do momento que o Brasil depôs lá o Atanásio Aguirre, o Paraguai vai atacar. Tá? O Paraguai vai atacar o Mato Grosso numa incursão que vai chegar até Coxim. Tinha um exército bem preparado, bem treinado, fabricava grande parte das próprias armas. Tá? Ok? Vai atacar aí, no caso, vai chegar, as forças paraguaias vão chegar até Corumbá, também por um outro fronte, certo? Alcançando essa máxima extensão territorial aí que vocês têm sob controle do Paraguai. Ok? E vai querer atacar o sul do Brasil. Só que aí tem um problema. Para atacar o sul do Brasil, né, o Paraguai cruzou território argentino, mobilizando a Argentina também contra ele. E aí, pessoal, a aliança entre Brasil e Argentina ela é imediata. E como Venâncio Flores, o novo governo do Uruguai, foi colocado no Brasil, no poder no Uruguai pelo Brasil, obviamente também vai ter que aderir. Então, você tem a formação aí, no caso, da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, contra o Paraguai, do Francisco Solano Lopes, que é o cara que dá início, né, ao conflito em si. Ok? Beleza? Muito bem. É interessante, quando a gente vai falar sobre a Guerra do Paraguai, né, como as diferentes imprensas aí tratavam o episódio. Se você pegar a imprensa uruguaia, brasileira e argentina, principalmente a brasileira, como é retratado o Solano Lopes? Como um tirano, como um maluco. Né? O Nero do século XIX, que sob uma pilha de crânios, né, e ossos humanos. Os ataques que foram feitos às fazendas do Mato Grosso foram terríveis. Tá? Uma ave de rapina. Tá certo? Aqui uma foto, né? Da cúpula do Exército Brasileiro, aqui vocês veem a figura do Conde Deu, né? E aqui embaixo você já vê aí, né, fileiras de soldados brasileiros indo para o conflito. É interessante, no primeiro momento, quem vai para a Guerra do Paraguai são chamados voluntários da pátria. Várias cidades do Brasil têm ruas com o nome de voluntários da pátria. E aqui você já começa a perceber a preponderância aí de elementos negros, né? Soldados negros indo para o conflito. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre isso, mas é importante ter essa dimensão. Aqui os soldados paraguaios, né? É interessante notar que quando você vai falar sobre a Guerra do Paraguai, né, o início do conflito ele se dá por conta das ações paraguaias, né? O decidir da guerra originalmente é Paraguai, tá? Beleza? Esse é um ponto que é importante, tá? O Brasil, né, como eu falei para vocês, ele, quando começa a guerra, ele reata relações diplomáticas com a Inglaterra, logicamente, por exemplo, precisava de financiamento do conflito, e aí está o ponto que é interessante, né? Quando você vai falar sobre a Guerra do Paraguai, muito se falou na década de 60, aqui no Brasil 50,
de que a Guerra do Paraguai havia sido causada pela Inglaterra, que viu no Paraguai uma potência surgindo, que tinha medo de rivalizar com ela, e instigou o Brasil, Uruguai e a Argentina a irem para o conflito, tá certo? Né? A irem para o conflito por conta disso. Gente, hoje se sabe que, na verdade, a Inglaterra tentou a todo custo impedir o conflito, diplomaticamente falando. Quando efetivamente ela percebe que isso não é possível, que isso não vai acontecer, que não vai demover os governos, principalmente do Brasil, de irem para a guerra, ela vai ficar do lado dos seus tradicionais aliados econômicos, pelo menos. Tá? Esse é um ponto que é importante. Aqui o exército Paraguai, certo? E aqui a maneira com que a mídia paraguaia, certo, se referia, né, aos seus inimigos. Tá? 3 macacos. O imperador, tá? O almirante Tamandaré, dos brasileiros macacos, tá? O almirante Tamandaré, que é comandante aí da Marinha Brasileira, e o Polidoro, que é o representante, comandante das forças militares argentinas. Polidoro é macaco, que está junto de macacos. Certo? Né? Na mídia paraguaia também saíam estilogravuras como essa, né? Assim se caçam os negros, a maneira com que o exército paraguaio se referia ao exército brasileiro, que era inferior por ser feito por negros. Tá? E aí é uma coisa interessante. A partir do momento que a guerra vai avançando, né, o alistamento voluntário ele é substituído pelo alistamento obrigatório. E muitas famílias, ao invés de mandarem, certo, seus filhos, mandam seus escravos. E os escravos vão lutar com a promessa de que vão ser libertados. Ok? A participação dos negros, dos escravos brasileiros na Guerra do Paraguai, ela é importantíssima para o que vai acontecer no processo subsequente. Uma charge que ilustra essa visão que existiu, né, ao longo do século XX, tá? Solano Lopes gritando, isso é covardia, 3 contra 1. Né? Comandantes do Uruguai, Brasil, brasileiro e Argentina. E aí a Rainha Vitória, 3, a Inglaterra estaria por trás. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com essas visões aí no caso, que na verdade nada mais foi do que uma justificativa, uma tentativa de justificar o porquê da guerra. Né? Como se o Brasil tivesse responsabilidade em exercer uma política de intervenção que acabou resultando desse conflito. E isso também tira um pouco o peso do que o próprio Solano Lopes fez, né? Porque se você parar para analisar, né, quem inicia a guerra é o Solano Lopes. Agora, é inegável que a maneira com que o Brasil vai atuar na guerra vai ser terrível. Agora, tem que pensar na Guerra do Paraguai como um processo que, quando ela termina, beleza, o Brasil consolida a sua hegemonia na América Latina. Está consolidada a hegemonia brasileira na América Latina. Tá? Consolidou-se. Ninguém nega esse processo mais. Ok? Mas tenho que levar em consideração que o fim da Guerra do Paraguai vai marcar a crise, o início da crise do Império. E uma das principais razões de desestabilização do Império Brasileiro, tá, está associado à questão do escravismo, a maneira com que o Império vai lidar com o escravismo em si. Porque a participação dos escravos na Guerra do Paraguai criou uma perspectiva meio que absurda. Essa charge é clássica, né? Mostra aí um soldado brasileiro voltando da Guerra do Paraguai, condecorado. Ele é negro, livre. Como é que eu sei que ele é livre, né? As imagens do século XIX, quando você tem um homem negro, né, com sapatos, ele é livre. Então é livre, condecorado, e chega aqui e vê o absurdo da escravidão. O absurdo da escravidão. E é uma coisa interessante, porque o Exército vai ser a primeira instituição do Brasil a permitir que negros integrassem suas fileiras. Tudo bem que o primeiro general do Exército negro só vai ser em 2006. Mas o fato é que os negros tiveram no Exército uma primeira instituição do qual eles podiam efetivamente participar. No campo de batalha, os comandantes brasileiros veem que o negro é tão corajoso quanto o branco. Realiza as mesmas proezas que qualquer outro soldado, pode ser tão habilidoso quanto, ou até mais. Né? E, concretamente, o Exército, que também se profissionaliza na Guerra do Paraguai, cria espírito de corpo, ele vai começar, objetivamente falando, a se colocar contra o escravismo. Por exemplo, se recusando, além de permitir que os negros integrassem suas fileiras, por exemplo, se recusando a perseguir escravos fugitivos. Tá? E tudo isso acaba refletindo numa
escolha que o Império faz de como acabar com a escravidão. Muito se discute se o imperador podia ter acabado com a escravidão ao final da Guerra do Paraguai. Tá? Você já tinha 20 anos em que o tráfico de escravos estava proibido. E o que o Império decide fazer? Acabar de forma gradual. A primeira lei que se cria, a lei do ventre livre. Tá? A lei do ventre livre. Certo? Que a gente vai discutir em outro momento. Certo? Mas a questão do escravismo vai se colocar. Tá? E ser anti-escravista se coloca como uma condição aí, fundamental de oposição ao Império. O Império começa a se mostrar anacrônico, ele demora para entender as transformações pelas quais a sociedade está passando. Sem contar que a participação do Exército, a profissionalização do Exército da Guerra do Paraguai, dá a ele um espírito de corpo. E o Exército vai começar a querer participar da vida política e o Imperador não vai permitir. O Imperador não vai permitir. E ao não permitir que o Exército participe de sua vida política, tá? Você começa a ter dentro do Império Brasileiro a chamada questão militar. E os militares, envolvidos pelas ideias positivistas, começam a pensar, tá, de que somente eles, militares, têm a capacidade de salvar o Brasil. Começa a desenvolver o ideal de salvação nacional. E tudo isso vai destabilizar o Império. E essa visão de que os militares são os únicos capazes de salvar o Brasil é uma coisa que, via de regra, até hoje acontece. Tá? Esse é um aspecto muito importante da nossa história. A Guerra do Paraguai é, portanto, esse divisor de águas. Bem, vamos falar aí, né, um pouquinho das principais batalhas que nós temos, né, na Guerra do Paraguai. A Batalha do Riachuelo é a batalha que, no caso, retratada por Victor Meirelles, né, um quadro clássico aí, que mostra o governo brasileiro, né, o exército, a marinha brasileira furando o cerco paraguaio, tá? Conseguindo retomar a navegação do Rio da Prata e, consequentemente, né, marca a preponderância das ações militares a cargo do exército brasileiro. Além da batalha de Riachuelo, nós temos a batalha de Tuiuti, certo? Né? Uma das maiores mortandades da história da América do Sul, em 1866. 1868, a tomada da fortaleza de Humaitá, e aí, em 69, é uma série de vitórias, tá, do Duque de Caxias, conhecidos como Desembrada. Bom, o Duque de Caxias chega a Assunção, tá, manda a mensagem para o Dom Pedro II, dizendo: a guerra acabou, não há com quem combater, Solano Lopes fugiu. Dom Pedro responde: não, a guerra só termina quando o Solano Lopes for morto ou for capturado. O Duque de Caxias diz: então acha outro para conduzir a guerra. E aí o Dom Pedro II acha de colocar o seu genro como comandante do exército brasileiro, da força militar do Paraguai. Tá? E aí ele vai fazer uma campanha final perseguindo o Solano Lopes, e aí você tem um massacre desenfreado, né, as maiores barbáries que você possa imaginar. Tá? Ok? J.M. Blanes pinta esse quadro, a destruição causada pela guerra. No Paraguai, a guerra é chamada de a Grande Guerra. Tá? Aqui, imagens aí da Batalha de Tuiuti, de 1866. Milhares de paraguaios são mortos. No final da guerra, quando o Conde Deu está à frente das forças brasileiras, aí, você tem notícias de que o exército brasileiro combate crianças. Tá? Combate crianças. Combate contra crianças paraguaias, ok? E aqui nós temos algumas imagens do final do conflito em que praticamente os únicos sobreviventes paraguaios são mulheres, velhos e crianças. Bom, para a gente dar uma dimensão do número. Um desfecho. O Solano Lopes ele é encontrado em Cerro Corá. E não foi difícil para o exército brasileiro saber quem era o Solano Lopes. Ele era o único homem saudável do acampamento, o único homem gordo do acampamento. O Paraguai vivia uma situação de calamidade, de fome inquestionável, né? Essa perseguição ao Solano Lopes é totalmente dispensável, né? Só vai causar uma mortandade incrível. Alguns números da Guerra do Paraguai. A Tríplice Aliança teve a participação de 235 mil soldados. Paraguai, 150 mil soldados.
Na guerra do Paraguai, de maneira geral, né, os números mais consensuais dizem os números mais consensuais dizem o seguinte: morreram 300 mil paraguaios. E aí notem, você tinha 150 mil soldados e morreram 300 mil pessoas, você tem a mortandade de 150 mil mulheres, velhos e crianças. Estima-se que, na verdade, a população paraguaia tenha morrido de 60% a 70% da população daquele país. Morreram 100 mil brasileiros, um número que é expressivo, 100 mil. Uma guerra do Paraguai inteira mataram 100 mil brasileiros. 30 mil argentinos, que também é um número bem expressivo pelo total da população argentina, e 10 mil uruguaios. O Uruguai que é um país que hoje tem 3 milhões de habitantes apenas. Imagina a mortandade que foi expressiva naquele país. Significado da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai marca o início da crise do Império no Brasil. Principalmente por... Beleza, o Brasil consolidou sua hegemonia na América do Latino. Isso é um fato. Primeiro ponto. Segundo ponto. Tá? Apesar disso, você vai ter a profissionalização do Exército, que vai querer participar da vida política no Brasil. Tá? E além de você ter a profissionalização do Exército, você vai ter aí a questão do escravismo surgindo. E a maneira anacrônica, devagar, sem noção, com que o Império Brasileiro, tá certo? Né? Demorou para agir no que diz respeito a esse assunto. Beleza? Espero aí que vocês tenham gostado dessa discussão, dessa apresentação aí sobre a Guerra do Paraguai. Por fim, mostrando aqui para vocês, tá? Uma ilustração aí da BBC, tá? O território que o Paraguai perdeu por ocasião desse conflito. Então, o território aí perdido pelo Paraguai e o atual estado do Paraguai, que efetivamente nunca mais se recuperou. Tá? Nunca mais se recuperou e, né, se tornou uma nação aí, né, totalmente subdesenvolvida. Tá bom? Totalmente estagnada em comparação a seus países vizinhos. A Guerra do Paraguai é o maior conflito da América do Sul, a maior guerra que o Brasil já se envolveu, né? E que vai ser o divisor de águas do auge do Segundo Reinado para a crise do Segundo Reinado. É isso aí.